Tá gravando. Então, começou a gravar. Então, a gente vai começar a aula de hoje, tá? Eu vou... Gabriel, né? Gabriel entrou. Então, Gabriel, tava falando pro Kaique que hoje eu vou dar uma aceleradinha no sentido de que, porque os códigos já estão prontos, eu só vou explicar. Os slides são poucos, assim, é mais para explicar matematicamente, você tem que aplicar. As formulinhas, todas prontas da, da questão do movimentação, tá? E então eu vou juntar, o que eu queria separar em dois, eu vou juntar, vai ser movimento linear, circular e o quatênio, que é um pouquinho que eu vou falar hoje, tá? Então fica mais fácil, assim, que Tá. tá linearmente dependente. E aí eu capricho mais no movimento diferencial também, que vai ter duas... Matéria tem, entendeu? Mas Uhum. assim, o que eu vou cobrar de vocês vai ser só até o movimento diferencial, tá? Então é importante que vocês tenham, para a continuidade da matéria, ter conseguido acertar a cinemática inversa, tá? Tá. Se conseguiu a cinemática inversa, vai dar para fazer um movimento simples aí que eu vou pedir um dos movimentos para vocês fazerem, tá? Não complexo, o quartênio eu vou passar depois, vai ser só para conhecimento de vocês, porque o quartênio é para o movimento que se chama de SLAP, que depois eu vou explicar para vocês, que é um deslocamento, uma movimentação, é uma linearização da movimentação da orientação. Linearização da orientação. Basicamente isso, tá? Só que ele tem outras coisas, mas para você mexer na orientação, você precisa do robô de 6 juntas. Então, como vocês só fizeram robô de 4, 5 juntas no máximo, certo? Contando as reais, né, não as auxiliares, as juntas realmente que funcionam, não faz sentido eu cobrar de vocês a movimentação, o Slurp, né, que seria para um robô mais complexo. Mas, se cair no ENAD, você sabe o que é. Então, vamos lá. Vamos começar com o movimento linear, tá? O movimento linear, tá? Professor, Oi, tá pode vendo? cair no Enat pra gente fazer movimento de um robô? A Não, força é Veb? sobre o que que é. Ah, tá, O que entendi. que é, uma coisa assim. Entendi. Tá? Beleza. É mais o conceitual. O que que é isso? Dá para usar isso de alguma maneira, sabe? Então Entendi, vamos lá. professor. Obrigado. Ó, então vamos lá. Então a gente vai trabalhar com movimento linear, tá? O movimento linear, ele é simples, tá? É assim, a ideia dele é o seguinte, você vai movimentar linearmente entre o ponto inicial e final, tá? Então é linear. Se você movimentar linear o Z, o X e o Y, você está fazendo um movimento linear. Então você vai estar movimentando, por exemplo, do ponto 1, 2 e 3 para o ponto 4, 3 e 1, certo? Você faz um movimento linear daqui, ó. Então, vamos supor que são cinco pontos, tá? Incluindo esses dois. Então, vamos lá. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Certo? Aí aqui você tem o X, o Y e o Z, tá? O X inicial é 1, 2, 3. O final é 4, 3, 1, tá? Então, para fazer essa movimentação, você pode colocar o quê? Vou colocar um pouquinho mais aqui. Não, vamos deixar assim, ó. Então, vamos supor, cada passo vai ser 4 menos 1 sobre 3, certo? Então, vai ser 1. É isso? 4 menos 1 sobre 3. Não é sobre 5. No X não seria 1, 2, 3, 4? Ah, não, ainda não dá. 1, 2, Não, 3. não, não, não. Ah, tá, entendi. Ele é 4 menos 1 sobre 5. É 0,6, se não me engano.
É 1,6, é isso? Eu acho que é 0,6. Não, 0,666, depois É, 1,3. 1,66, depois 2,33, né? Não, não, peraí. Opa. Peraí, não. Aí você vai indo. A ideia é Aham. essa. Opa. É 2,33 mesmo. 66, 2,33. Depois 66, 3,99. É isso? Não é menos que isso, viu? É. Bom, aí você vai fazendo os passos aqui. É que eu queria fazer um certinho aqui para vocês, mas eu, 4. Tira um ponto, professor. Acho que 4 menos 1 sobre 4. Dá 3 quartos. É. É 0,75, não é? Aham, acho que dá mais certo. 0,5 e meio Não, mas deveria e... ser menos. Porque 1,75, depois vai ser Ó, 2,5, depois vai ser 3,25. É isso mesmo. Ó, 1,75, 2,5, 3,25. Tá? Aqui no ponto primeiro. É 3 menos 2 sobre 4. Vai ser 1 sobre 4, 0,25. Então, 2,25, 2,5, 2,75, 3. E aqui, ó, a variação vai ser 3 menos 1, só que vai ser diminuindo, né? O 1 menos 3 sobre 4. Vai dar menos meio. Então, vai ser 2,5, 2, 1,5, 1. Tá? Então, é como se você pegasse isso aqui e separasse cada passo. Então, você define o número de passos. No caso, foram 4 passos para chegar no final. Você vai ter o final, você vai ter o inicial, você tem a variação, certo? Para todos, ó. Então, do inicial ao final. Para que isso? Cada um desses aqui, você vai fazer cinemática reversa. Então, como é que você faz essa variação, tá? Primeiro, você vai variar o grandeza D. Esse D é uma grandeza de 0 a 1. Esse aqui é o jeito mais fácil. Então, por exemplo, você tem 4 pontos, certo? O D vai ser 0, começa no 0, né? Aí você vai ter 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Tá? São esses valores. Se você colocar aqui, certo? Você vai ter que o D e o 1 menos D se variando de 0 a 1. Certo? Esse aqui é 0, aqui vai ser 1. Esse aqui é 0,25, aqui é 0,75. Esse aqui é 0,5, aqui é 0,5. Esse aqui é 0,75, aqui é 0,25. Esse aqui é 0, esse aqui é 1. Aqui é 0. Então, ó, começa com 1 e 0 e termina com 0 e 1. Tá? Você vai fazer para todos eles. Certo? E a cada passo você calcula a cinemática. Então, o que é? Pega ponto inicial e final. Define o número de pontos. Inicializa o D. Calcula o x, y, z. Faz a cinemática reversa do x, y, z. Tá? Esse calcular é aquele... O x... xi. É só olhar esse aqui. Ó. O x. O x é... Estou fazendo o x. X é igual a x inicial 1 menos d mais x final d. Tá? Esse aqui, ó, se você variar linearmente o d, você varia linearmente o x. Tá?
E aí você vai fazer cinemática reversa. Você faz, aplicando isso x, y, z. Atualiza juntas, incremento D. O D igual a 1? Não. Aí você volta para cá, calcula o outro D. E vai fazendo. Certo? Então, esse aqui você vai... É o movimento linear. Tá? Ele é bem simples. Tá? É o movimento mais simples que tem. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa pronta aqui. Deixa eu ver se esse cara linear funciona. Porque ele tava dando problema. Ah, deu, ó. Movimento linear. Tá? Não sei se está dando para vocês verem. Aham. Ele faz movimento linear, ó. Entre um ponto e outro. Ah, se eu quero mover, eu fiz movimento linear, posição final, Z final, Z, ó, inicial 1.5, final 1.2. Eu vou colocar 0.8 aqui, tá? Ó, eu coloquei 1, 2, 2, 1. Vamos ver essa questão da curva, porque não deu para ver direito, tá? A altura. Parece que foi linear simples, mas se você ver, ó, é um linear que vai descendo. É um diagonal. Ó. Então, dá para ele faz o movimento linear descendo. Eu peguei esse cara porque ele não tem questão de orientação, tá? Então, como é que eu faço esse cara? O que eu fiz de diferente? Eu declarei o robô, obviamente, posição final inicial. Aí eu calculo o movimento, defini o número de pontos. São 40 pontos com I igual a 0. E aí eu vou começar. Eu vou variar o D. Para D igual a 0 de 1, ao passo com 1 sobre 40, porque 1 sobre 40 é 40 pontos. Tá? Eu vou calcular o x, y, z. Vou fazer a cinemática, essa é uma função externa que faz a cinemática desse cara, certo? E guardo no vetor o resultado da cinemática. Incremento o i, certo? Que o i é onde vai ser guardado, né? E volto para cá. Tá? E ele vai fazendo. Certo? Aqui o próprio for ele incrementa o d. E ele calcula todos os pontos. Na hora que chegar no 1, d igual a 1, ele vai fazer e vai sair. E aí é só plotar. Tá? Aqui eu plotei tudo certinho, é só plotar o vetor final. Tá? Então é meio que discreto, né, professor? São vários pontos. Isso é discreto. É como se você aplicasse um PTP junto. Certo? Você tem um ponto inicial e final, você faz juntinho. Ou seja, a diferença de ponto é pequena. Aí você não precisa se preocupar com aquela questão de aceleração e tudo mais. Você Entendi. vai fazendo o x, y, z certinho várias vezes, tá? É bem simples, tá? Esse aqui é um dos movimentos mais simples que tem, tá? E a única coisa que você tem que levar em consideração é que o movimento, só porque o movimento é linear, não quer dizer que no espaço de junta a movimentação é linear, tá? No espaço de junta, ou seja, o θ1, vamos pôr esse cara, θ2, θ3, certo? Vou colocar só esses dois aqui, o D esquece. Ele varia, pode variar um negócio assim, ó. Pode ser um negócio assim. Tá? Para garantir movimentação linear, o θ varia não linearmente. Tá? O θ são as juntas. Então, o ângulo das juntas varia não linear para que o x, y, z seja linear. Igual é o contrário no PTP, né? No PTP é o contrário. PTP, o θ era linear, isso não queria dizer que o x, y, z fosse linear. Tá? Única exceção feita ao robô cartesiano, que o PTP e o linear é a mesma coisa.
porque... O Z não varia. Não, na verdade é porque só tem junta prismática. A variação linear de junta prismática, você está Ah, tá. variando em x, o y e z linearmente. Uhum. E aí você consegue no PTP e do linear a mesma coisa. É um caso específico. Tá? Então esse aqui é bem simples, tá? É isso. Movimento circular. Aqui é uma coisa assim que é um algoritmo, digamos assim, né? Ou um cálculo um pouco complexo, tá? Mas você precisa do ponto inicial, do ponto final e do ponto intermediário, tá? Para robôs mais específicos que precisam da orientação, você só precisa da orientação do ponto inicial e final. O ponto intermediário você não precisa de orientação. Basta você dar o ponto, tá? Qual que é a ideia? A ideia é você movimentar passando pelo ponto intermediário. Então, você vai de P0 a P2 passando por P1. 3 pontos é o suficiente para definir um círculo. Tá? Geralmente a gente define o círculo por centro e raio, né? Mas no caso da robótica, dos movimentos circulares, a maior parte dos comandos que eu vi é só o movimento circular, você tem que dar 3 pontos. Tá? Como é que faz isso? Tá? Primeira coisa, achar o vetor normal ao plano formado pelos pontos P1, P2 e P3. O normal seria é o seguinte, você vai ter um centro aqui, você vai ter um vetor, que é o raio, mas também você vai ter isso aqui, ó. Tá? Basicamente, isso aqui é importante. Com isso aqui é o suficiente para a gente achar um vetor que está saindo do plano. É interessante esse vetor para a gente. Tá? Então, eu preciso desse vetor N aqui. Tá? Então, como é que eu acho o vetor N? É o quê? P1 menos P2. Quando eu falo P1 menos P2, esse aqui vai ser 3 pontos. Tá? Então, se o P1 for x1, x2, x3 e o P0 for x0 e x2 não, peraí, eu fiz errado aqui. Vamos colocar assim, x1, y1, z1, tá? Aí x0, y0, z0, tá? Professor, ali é um produto vetorial, o X? Isso aqui é produto vetorial. Então Aí o N vai ser um vetor unitário? vai ser o vetor unitário. Ah, porque tá Porque dividido isso pelo aqui é uma módulo. norma, né? Isso, A tá norma dividido. é a raiz do x, y, z. Então, você vai ter esse aqui, ó. P1 menos P0 vai ser x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Tá? Esse aqui é o vetor. Tá? Vetor diferença. Vetorial, P2 menos P1. Tá? Basicamente, eu estou falando dos vetores. P1 menos P0 é esse vetorzinho aqui, ó. P1 menos P0. Porque o N vai sair. P2 menos P1 é esse aqui O só. N não vai ser em cima do P1? Não, sim, eu coloquei para não atrapalhar aqui, mas vai ser em Ah, cima, sim, não, mas ele vai ficar em cima em cima do do P1. P1. Em cima do P1. Tá? Hum. Com o N, tá? Ainda o segundo passo é calcular o raio do ciclo. O raio do ciclo, tá? Ele é assim, ó. Você vai tirar a diferença entre P0 e P1 e aí tirar o módulo vezes o módulo de P1 menos P2 vezes o módulo de P1 menos P2 menos P0 dividido pelo 2 vezes o módulo do P0 menos P1 vetorial P1 menos P2, tá? Não é a mesma coisa que o de cima, mas é próximo, tá? Ele é como se fosse o contrário.
Esse aqui vai ser o R. Então, eu achei o R e achei esse vetor N. Tá? O vetor N é interessante porque se o círculo estiver inclinado, por exemplo, certo? O vetor N está aqui, ó. Inclinado, a média inclinação. O R está aqui. Tá? E depois, com isso, é achar o centro do círculo. Que é C0, P0, mais C1, P1, mais C2, P2. O que é C0? É isso aqui. O que é C1? Isso aqui. O que é C2? Isso aqui. Tá? É formulinha, tá pronta. Tem a dedução, mas eu não vou deduzir aqui, porque senão não dá tempo. Tá? É essa formulinha aqui. Tá? É o módulo de P1 menos P2 ao quadrado, vezes P0 menos, P0 menos P1, vezes P1, P0 menos P2, né? Produto escalar, dividido por duas vezes o módulo de P0 menos P1, vetorial P1 menos P2 ao quadrado. Tá? E embaixo não muda. O que muda é em cima. Tá? Aqui é P1 menos P2, aqui é P0 menos P1. Tá vendo que... Professor, Oi. o N vai dar um normal, né? Um Aham. vetor normal. O R vai dar um escalar. Porque ó, um vetorial vezes um escalar ali, correto? O R, na verdade, eu coloquei assim, mas é só para localizar o R, né? A gente geralmente desenha o R está aqui, mas quando eu falei que o R está aqui, ele não é vetorial, né? Ele é um número. É um É a número escalar. distância, é uma distância. Né? Ah, tá, entendi. É, Assim como C0, C1 e C2. é escalar. É escalar vezes os vetoriais P1, P2, P3. Esses centros, eles não deveriam ser iguais por causa que todos os pontos são no mesmo. Não. O centro é esse. Ah, tá. Professor, os seis não são pontos? Acho que são pontos, professor. Eles são pontos, não são? O Não, C, eles são escalares, são escalar. escalares. Porque esse aqui é produto vetorial, esse é produto escalar, produto escalar. Esse aqui é produto escalar, então vai dar escalar. Esse aqui, como é módulo, vai dar Módulo, ah, escalar. tá. E embaixo é módulo da escalar. Ah, o C que vai ser ponto por causa que são escalares multiplicando ponto, né? Exato. Escalares multiplicando pontos. Os vetoriais. Tá? Aí você tem um ponto aqui. Tá? Aí, com base nisso, vetor V. O vetor V vai ser o N vetorial P0 menos C. Tá? P0 menos C, o C está aqui, ó. P0 menos C é essa distância aqui, ó. Vetorial N. O N está aqui, tá? O N está saindo do papel, tá? Então, esse aqui é um V. Esse V vai ser usado para calcular o ângulo entre os pontos P0 e P2. Eu preciso do ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Tá? O ângulo vai ser A cosseno de P0 menos C2 vezes P2 menos C, módulo de P0 menos C vezes módulo de P2 menos C. É esse aqui, que é o ângulo. Tá? Vem do produto vetorial, tá? Definição do produto vetorial. P0 menos C, P2 menos C é igual a módulo de P0 menos C vezes módulo de P2 menos C cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Então, esse aqui é fácil de explicar. Tá? Achou o ângulo, certo? Aí você vai variar o ângulo. Tá? E aí o ponto, finalmente a gente calcula o ponto. O ponto dentro do círculo vai ser centro mais raio vezes cosseno de... Aí é aquele D, o D que varia de 0 a 1. D alfa vezes P0 menos C sobre módulo de P0 menos C, mais raio vezes seno de D alfa, V por módulo de V. Basicamente Esse isso. D vai ser aquele D variando de 0 a 1. Sim, D variando de 0 a 1. Que a gente vai. Ele vai modificar diferente com o número de pontos que a gente tem. Sim. Que nesse caso são 3. É isso? Não, os três é para definir.
D é tipo o tempo, né, Ah, professor? tá. Entendi. É a porcentagem da Eu, trajetória. eu posso Tem ter, relação com o tipo, tempo, sim, tá? Não necessariamente eu estou colocando como número de pontos, mas tem relação com o tempo, eu tá? posso Se ter você ver. 40 pontos para eles fazerem esses 3 movimentos. De Não, P0. não, é assim, ó. Você tem o P0, P1, P2. Sim. O movimento que eu quero é um círculo passando por P1, Então, aí eu posso ter certo? 40 pontos disso, nesse É, movimento. a trajetória vai ter 40 pontos. E vai Entendi. passar por P1, vai do P0 para o P2, passando por P1 de modo circular. Entendi. Tá? É isso. Tá? Entendi. Então é assim que se faz. Beleza? São formulinhas que dá para você fazer e aplicar, certo? Deixa eu ver se eu consigo ver se está funcionando o circular do SCADA, que eu não testei. É porque eu mudei o toolbox. Aí, ó. É só da Line 44? Se for Line 44 só, eu sei o que é. É que o original dava certo, tá? Aqui, deixa eu ver se vai. Ó, eu passei do ponto, esse ponto, até esse, passando pelo. Eu passei do ponto azul, ponto vermelho, passando pelo ponto verde. Se você colocar o ponto verde meio deslocado, assim, dependendo do ponto verde que você faz, você vai fazer um círculo contrário, entendeu? Então, tipo, o que aconteceu? Se eu fiz, tô aqui, eu tenho meu ponto P1, P0 aqui, certo? Vou colocar com outra cor. P1. Se o meu P2, aliás. Se meu P1 for aqui, para você fazer um círculo, passe aqui, dá para fazer passando por aqui, né? Você faz aquele círculo grandão. Eu não sei fazer um círculo legal, mas vai fazer um círculo passando por aqui, tá? Se você pegar e mudar o P1 para cá, aí ele vai fazer o outro caminho. Ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele vai depender de onde está o P1, tá? No caso, aquele P1 deu uma angulação maior. Se você pensar em termos de raio, de valor, né? Você tem isso aqui, ó. Você tem, por exemplo, o alfa aqui e o beta aqui. Se o P1 estiver aqui, ele vai atender o ângulo beta. Se ele estiver aqui, ele vai atender o ângulo alfa. Tá? Obviamente, como é linear, certo? O movimento de beta, ele leva mais tempo para fazer do que o alfa. Entendeu? Assim, em números de pontos. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Mas aí o B vai ficar um pouco mais impreciso, porque não vai ficar. Se você dividir em, por exemplo, três vezes, certo? Ou 4 vezes. Você dividir 4 vezes o caminho. 1, 2, 3, 4. Certo? E aqui, 1, 2, 3, 4. A angulação entre um ponto e outro é menor. Se você dividir 40, certo? Aqui vai ser bem mais próximo. Certo? Então, esse movimento vai ser mais preciso que o outro. Tá? Mas é questão de ajuste. O alfa está aqui. Tá? O beta está aqui. Então, vai depender da posição do ponto entre o P0 e o P2 que vai definir se o ângulo é maior ou menor. A movimentação. Tá bom? Beleza? Aham.
Porque pelo caminho menor seria mais uma amostragem maior, né? Sim, sim. Só que aí também depende se tiver um anteparo, alguma coisa, ou o Ah, próprio sim. robô para atrapalhar, é melhor fazer o caminho maior. Vocês têm que ver, tá? Então eu fiz o exemplo do circular desse cara. Eu tenho do Scilab, tá? Tá funcionando. Depois, se algum não estiver funcionando, vocês me avisam. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quartênio. Quartênio, tá? Quartênio, ele é um jeito de você rotar. Começou assim, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos lá. É que foi o Hamilton que descobriu, tá? O que o William Rowan Hamilton queria? Bom, se você pegar um vetor qualquer, vamos colocar no plano, certo? Você tem um vetorzinho A aqui. Ele está localizado 1. Então aqui vamos supor que é Y e aqui é X. Tá? Então seu vetorzinho A, ele é 0, 1. Certo? Se eu quiser rotacionar esse carinha para cá, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar o vetor A como número complexo. Tá? Vou colocar aí porque vocês vão confundir, tá? É porque é assim mesmo. I1, tá? Ou seja, reais imaginários, certo? Eu quero rotacionar. Eu posso representar imaginário como sendo um ângulo 90 graus. Não posso. Isso aqui, no meu caso, é 0 i, não é? Então, se eu pegar esse v e multiplicar por a, eu vou ter que 0 mais i vezes 0 mais i é igual a 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 é menos 1. Ou seja, eu parti daqui para cá. Eu rotacionei 90 graus. Então, ou seja, se eu multiplicar um vetor por um valor específico, unitário, um vetorzinho unitário com ângulo de 90 graus, eu vou rotacionar 90 graus. Obviamente, se eu fizer o V como 1,45, eu vou rotacionar 45 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, o que é 1,45, tá? É 0,707 mais I 0,707 vezes 0 mais I. Tá? Então eu vou ter o quê? 0,707 I, certo? O zero já foi, né? Então 0 mais 0,707 I mais 0 menos 0,707, porque I 0,707 vezes I é menos isso aqui. Então vai dar o quê? Menos 0,707 mais 0,707i. Isso aqui, se eu for desenhar, vai ser... Eu rotacionei 45 graus. Certo? Beleza, é isso. Que a ideia do Hamilton era pegar esse aqui, esse conceito, e aplicar no 3D.
Entendeu? Professor, eu não entendi ali a conta que você fez agora. 0 mais 0,07i Vezes zero vezes... mais i. Zero mais i é o vetor A que eu quero modificar. Aham. Entendeu? Se eu tô fazendo essa aqui, ó. Ah, tá, Aí... não, é porque você está confundindo porque Ah, você fez uma esse aqui distributiva. Ah, não você fez uma é porque esse aqui é de distributiva ali. cima, esse aqui é um, tá? Ah, não. Aqui embaixo você fez uma distributiva, né? Sim, É que... sim. Ah, tá. É Ó, eu porque... multipliquei esse por esse é zero. Multipliquei esse aqui por esse, vai dar 0,707i. Aí esse aqui vezes zero é zero. Esse daqui vezes o i, ou seja, i 0,707i vezes i vai dar menos 0,707. Ah, Então, sim. deu menos 0,707 mais 0,707 e aqui Entendi. 0,707, É tá? que eu tô acostumado quando é produto de divisão a usar retangular. Então, mas assim, essa é a ideia, tá? Uhum. Ou seja, o que ele queria fazer? Ele queria pegar esse aqui e fazer uma rotação no 3D. E aí ele foi testando, porque pela lógica dele era só colocar mais um. Então eu colocar o J. Eu coloquei o J e pronto. Então ele colocou o J aqui. Ele testou por muito tempo isso aqui, ó. Ele travou por muito tempo isso aqui, tá? Só que ele esqueceu o seguinte: para ele rotacionar aqui no espaço, ele está rotacionando em torno do Z. Ou seja, Uhum. eu preciso de um vetor além do 2D para rotacionar, certo? Aham. Obviamente, se eu precisar de um para rotação em 2D precisa de um vetor em 3D, a rotação em 3D precisa de uma coisa em 4D. Aí ele incluiu o bichinho louco aqui. Ou seja, o Quaternion ele vai ter o S, o X, o Y e o Z. Tá? Então você vai ter três imaginários, só que os imaginários são diferentes. O I é diferente do J, é diferente do K. E você vai ter o escalar. Tá? Esse é o Quaternion. Tá? Bom, ele é muito utilizado em computação gráfica. Depois eu vou mostrar por quê. Tá? Vamos continuar aqui. Relações entre os imaginários. Tá? A gente sabe que I ao quadrado é menos 1. Ele definiu que J ao quadrado é menos 1 também. K ao quadrado é menos 1. E I vezes J vezes K é menos 1. Ah, como? É isso, tá? Aceita. I vezes J vezes K é menos 1. Tá? É meio complexo eu tentar explicar como é que faz isso, porque I ao quadrado para ser menos 1, I seria a raiz de menos 1. Só que se você... E o J também, e o K também. Só que se você multiplicar raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, daria menos raiz de 1. Só que na conta dele dá menos 1. É isso, tá? Isso aqui é uma coisa que ele tirou da cabeça, ele supôs matematicamente, então é. Tá? E aqui você tem essas coisas interessantes. I vezes J é o K, J vezes K é o I, e K vezes I é o J. J vezes I é o menos K vezes J é menos I, e I vezes K é menos J. Tá? Então faz diferença você inverter. Tá? Multiplicação de quaternions. Dá para fazer? Dá. É multiplicação mesmo. Q1 vezes Q2 seria o quê? É como se fosse S1 mais
x1 i mais x2 j mais, peraí, x1i, x2 não, eu quero sempre y1. y1 mais, j mais z1k vezes S2 mais x2i mais y2j mais z2k. Que isso aqui é o quê? Tá? Pega a parcial. O que seria a parcial? S1 vezes S2. O que mais? Para a parcial é só ver o que é quadrado. O que seria quadrado? x1 vezes x2. Então é menos x1 vezes x2 menos y1 vezes y2 menos z1 vezes z2. Tá? Mais a parte que multiplica o i. Que seria o quê? Primeiro vamos ver, é o S1. O S1x2, certo? Mais o S2x1, tá? Que é a parte escalar. E aí tem as parcelas que aparece o J vezes K. O J vezes K vai ser positivo, né? J vezes K, o I é positivo. É o I1 vezes o Z, então é mais Y1, né? Vezes o Z2. E a parte negativa, que vai dar o menos I, que é K vezes J. K vezes J, então menos menos Z1 Y2, tá? Esse aqui, então, ou seja, esse aqui eu estou formando um outro quartênio. Mais, o que vai J? S1 Y2 mais S2 Y1, certo? Aí vamos ver aqui o que é positivo, K vezes I. Então, mais Z1 vezes X2 menos o que é negativo IJ, I vezes K. X1 Z2, tá? Que é o I, o X1 é I e Z2 é K. Beleza. E falta o último termo, que é o que multiplica K. Você vai ter o quê? S1 Z2 mais S2 Z1, certo? Que parece K. Aí o K positivo é o I vezes J. O que é o I? É o X1. J é o Y2. Então, mais x1, y2 menos y2, x1. Então, se formou, ou seja, a multiplicação é essa aqui. Tá? E tem aí. Então, você pode multiplicar separadamente, só que tem que levar em consideração essas relações aqui, tá? Para fazer a multiplicação, tá? Bom, vamos lá, né? Mas isso aqui não preocupa não, que tem o MATLAB ele faz isso automaticamente e o Scilab ele tem uma funçãozinha que faz essa multiplicação, tá? Bom, propriedades. Um quartênio 1 vezes quartênio 2 é diferente do quartênio 2 vezes quartênio 1. É diferente, não é a mesma coisa. Q1, aqui tem a distributiva, né? Q1 vezes Q2 vezes Q3 é igual a Q1 vezes Q2, acho que é comutativa, né? Distributiva é desbaixo. Aqui tem a distributiva, Q1 vezes Q2 mais Q3 é Q1 vezes Q2 mais Q1 vezes Q3, tá? Com alfa escalar, alfa vezes Q1 mais Q2 é alfa Q1 mais alfa Q2, também distributiva. Alfa Q1 vezes Q2 é alfa Q1 vezes Q2 também, ou Q1 vezes alfa vezes Q2, dá para modificar. E a norma, né? Ou seja, o módulo é raiz de S ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado. Se acrescenta mais 1. Tá? Bom, vamos aplicar isso aqui, tá?
era para fazer outra. Deixa eu ver. Sim. Aqui. Tá. Tá, vamos lá. Vamos começar com o Slurp aqui, vai. Depois eu vejo. O que é Slurp? Eles colocam essa sigla. Slurp. É Spherical Linear Interpolation. Ou seja, interpolação linear esférica. Tá? Isso aqui, você imagina, a gente mexe com orientação. Você poderia variar no conceito da esfera um objeto de um ponto A para um ponto B. Em computação gráfica, isso é muito utilizado para rotacionar objetos. Tá? É isso que é. Só que aqui no caso nosso, se você imagina um eixo Z daqui, que você quer girar para cá. Você vai fazer a movimentação dentro da esfera. Tá? Linearmente. Tá? Vantagem, tá? Pode definir uma velocidade angular constante entre as orientações finais iniciais do robô. Então aqui você pode mexer na orientação de maneira a velocidade linear de orientação, certo? Velocidade constante. Tá? Basicamente você vai pegar aquela parte de orientação e movimentar de uma pose para outra linearmente, tá? De maneira mais linear possível, tá? Então pensa assim no vetoralzinho aqui, ó. Ele passa de um ponto para outro, tá? Obviamente, dá para fazer do outro jeito? Tem um caminho mais longo, certo? Mas tem um jeito de você fazer um algoritmo para ele pegar o caminho mais curto, sempre, tá? Entre a posição inicial e final, tá? Então, como é que funciona? Vou fazer um risco aqui. Você sabe que o ângulo, o quartenio, pode ser expresso como cosseno de θ sobre 2, esse aqui é o seu S, e aqui você tem o x, o y, o z. Tá? O x, na verdade, é seno θ2 vezes u de x, ou seno θ sobre 2, o y e seno θ2, o z. Tá? Qual que é a ideia aqui? Esse vetorzinho aqui, ó, é o eixo de rotação. Tá? Você define o eixo de rotação, certo? Que é onde você quer rotacionar, e você define o ângulo que você quer rotacionar. E aí ele rotaciona esse ponto em torno desse eixo no θ, e ele vai rotacionar para passar daqui para cá. Tá? Então, internamente, se você escrever desse jeito aqui, ó, você tem o significado, tá? Dessa rotação. Tá? Basicamente isso. Aquela coisa que eu falei para vocês, no caso do 2D, o vetorzinho de rotação já está definido, é o Z. Sempre é o Z. O que o quartenio te deu de liberdade é você escolher no espaço o eixo de rotação. Então, se você tiver um objeto com 3 pontos aqui, você define um eixo de rotação, quaisquer, define que vai rotacionar 40 graus em torno desse eixo, e ele rotaciona em torno desse eixo 45 graus. Tá? Nota que esse eixo aqui ele pode estar em um lugar qualquer, por exemplo, ele pode estar um ponto aqui, sei lá, um ponto aqui. Você quer que ele rotacione em torno desse eixo aqui, ó. Ele vai rotacionar em torno desse eixo. Aí ele vai pegar e vai rotacionar, sei lá, tantos graus em torno do eixo. Ele rotaciona aqui, em torno desse eixo aqui, tá? Na verdade, não era nem assim, né? Professor, então, antes eu tinha só o x, o y, z para escolher como eixo para eu poder rotacionar. Agora eu escolho um eixo qualquer para eu rotacionar, não é? Antes você tinha só o z.
Ah, Se antes eu tinha rotacionava só no o Z. espaço Z, se rotaciona em torno do Z. Agora se rotaciona em qualquer direção, tá? Hum, Em qualquer entorno de qualquer direção, entendeu? Eu entendi. vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, E tá? nisso eu consigo mudar a orientação, né? Porque aí o Z não é É, o que eu tô usando. sim, você consegue mudar o Z, é o que é a orientação. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, uma coisa que dá para fazer é o seguinte, vamos supor, você quer rotacionar um vetor V, tá? No caso, o vetor V está alinhado com Z. É um vetorzinho V. Você quer rotacionar em torno de um eixo X, tá? O eixo X está onde? Então tá, o eixo X é 1, 0, 0, tá? Então, eu vou rotacionar em torno do eixo X, que é 1, 0, 0. Vou rotacionar 45 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu defino um V' aqui, que seria meu cartênio, certo? Que é o vetor que eu quero rotacionar. O S é 0, aí é 0, 0, 1. Então, aqui, ó, tá o vetorzinho. Tá? E aqui o S é 0. S é 0, o X, o Y e o Z. Tá? Aí eu vou definir o tanto de rotação. Eu quero que rotacionar esse aqui em 45 graus. Na prática seria cosseno de 45 graus por 2, mas aí você tem aqui, vou colocar o segundo item aqui do quartênio, que é, como eu vou rotacionar 1, vai ser 1 vezes seno, então vai ser seno de 45 graus sobre 2. O resto é zero porque isso aqui é 0, 0. Então lá, o que eu vou fazer? Eu coloquei 2 aqui, tá? Mas eu coloquei aqui, ó. Estou rotacionando em torno do eixo X. O vetor 0, 0, 1. Aí eu vou fazer o quê? Para rotacionar, através de vetores, eu vou fazer isso aqui, ó. É o A menos 1 vezes o V' vezes o A. Isso aqui vai me dar a posição final. A posição final ela vai estar no eixo, nos 3 últimos valores do quarteirão resultante. Dá para ser acessado como ó, Q.V, digamos aqui. Esse aqui é o jeito de você acessar. Então, se rodar isso aqui, ó, essa é para desenho. Eu estou rotacionando 45 graus em torno do X e 30 graus em torno de Y. O vetor 001. Então, aqui eu faço o Q1, ele vai me dar o vetor. E o Q2 vai me dar outro vetor, tá? Então, aqui eu estou dando uma linha que é a linha original, está alinhada a Z. E aqui eu vou dar uma linha e a outra, tá? E aí a gente vai ver, tá? Infelizmente eu não coloquei cores diferentes, mas vai dar para observar, tá? Olha aqui, ó. O que não tem ponto é o que está alinhado a Z, tá? Esse é o V, tá? Agora eu vou tentar alinhar aqui ao... Ó, aqui, ó. O X está aqui, ó. Eu estou rodando 45 graus, ó. Tá vendo que está 45 graus? 45 graus para cá. O outro está rotacionando em Y 30 graus, tá? Então você pode rotacionar o vetorzinho Z, tá? Em 30 graus e o outro vetor em 45 graus. Deixa eu colocar aqui que dá para fazer um esquema aqui para ficar mais fácil de vocês observarem. Esse aqui, ó. Esse aqui é o vetorzinho V. Tá? Aí você tem o X, o Y e o Z, tá? Então o Z está para cima, certo? O X, se eu não me engano,
o x está alinhado aqui, ó. O x ele tá para cá. Então, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Se tá. É mais fácil vocês observarem. Ó. O x está alinhado aqui, tá? Então, ó, o x está aqui, ó. Certo? Eu vou rotacionar 45 graus, o z 45 graus em torno de x, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, o x está aqui, rotacionei 45 graus. Ó, 45 graus. O Não foi outro, menos 45 graus, professor? Que ele foi pro. Sei lá. Porque se eu usar a mão direita, foi pro outro lado, né? mas aí isso é só questão de ajuste, é menos, né? Aham, tá bom. Então aí seria menos, é só colocar menos. Ele rotacionou menos 45 graus, é porque eu coloquei esse valor aí. Bom, e em Y tá aqui. Ele rotacionou menos 60 graus. Tá? É fácil consertar isso aqui, ó. É só colocar aqui, ó. Quer ver? Pronto. Ó, vamos ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, X, regra da mão direita. 45 graus, né? E rotacionou 30 graus no outro sentido. Tá? Então, isso aqui você pode colocar, inclusive, coisas mais complexas, por exemplo. Ó, rotacionei. Ó, o Z, rotacionei 45 graus em torno de X. Agora, esse outro, eu rotacionei em torno do eixo 1, que não está aqui. O eixo 1 não está aqui, mas eu rotacionei em torno desse eixo 1. Tá? Então, o 1 ele está como se fosse lateral aqui. Ele está como se fosse lateral aqui, ó. 1. Eu rotacionei em torno desse eixo. Ah, Tá? sim. E ele andou, o torto assim, mas andou. Tá? Então, isso aqui pode ser usado em computação gráfica para rotacionar qualquer objeto. Você pega os pontos do objeto, cada ponto você faz essa aplicação, ele rotaciona. Rotaciona tudo. Entendeu? Para computação gráfica, Entendi. o Quartanium, ele é interessante, tá? É igual quando a gente tá com o mouse, né? Qualquer lugar do mouse já é um ponto pro É, quartinho. então. Poder rotacionar. Então é o seguinte, esse aqui é para rotação, tá? Agora, como é que a gente faz essa variação? Tá? A variação é feita em Quartanium. Você vai pegar a Quartanium, ele tem uma coisa que, nesse caso, no caso da robótica, o Quartanium ele vai indicar orientação. Não a posição, orientação. Então, esse aqui, na verdade, é a orientação inicial e a orientação final em Quartanium. Tá? E aqui você tem o tal do D. Certo? O D é a grandeza que varia de 0 a 1, certo? E aí, esse seno de beta. O que é esse beta? Esse beta ele pode ser achado através dessa fórmula aqui, ó. O arcosseno de Q1 vezes Q2 pelo módulo de Q1 vezes Q2. Tá? É isso. Ele relembra muito a questão do produto escalar. Produto escalar é isso. Tá? O Q1, Q2 é igual a o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Aí o ângulo de uma coisa em 4D, bom, dá certo, tá?
E o ângulo é o ângulo... esse ângulo aqui, ele é o ângulo entre os dois pontos, tá no espaço. Tá? Então, tá no espaço lá, você tem um beta. Tá? Que é aquele ângulo que eu vi lá, que mostrei para vocês, que é o beta, tá aqui, ó. Esse é o ângulo, tá? De movimentação, tá? E aqui você tem. Aí você tem um quaternion final. Dado esse quaternion final, você tem, certo? Você tem como transformar o quaternion em matriz de rotação. Essa matriz de rotação é aquela matriz que fica aqui, ó. Tá? Aqui é onde guarda as informações de orientação e esse aqui guarda as informações de posição. A matriz P é 3 linhas por uma coluna e matriz de rotação é 3 por 3. Tá? É onde tem o N, o O e o A. Tá? São os vetorzinhos da orientação. Tá? Como é que faz para transformar o quaternion? Você vai pegar e aplicar isso aqui, ó. Tá? Obviamente tem como fazer isso rapidamente, mas é essa conta, né? O R vai ser isso aqui, tá? Ou seja, S ao quadrado mais X ao quadrado menos Y ao quadrado menos Z ao quadrado vai ser o quê? Esse aqui vai ser o NX, tá? Então esse aqui é o NX, esse aqui é o NY, esse aqui é o NZ, esse aqui é o OX, OY, OZ, AX, AY, AZ, tá? Aí você completa com P, que você vai achar, e o resto é 0, 0, 0 e 1. Então aqui PX, PY, PZ, você forma o que você quer. Esse SLERP, ele pode ser utilizado tanto no movimento linear quanto no movimento circular. Tá? Eu vou mostrar para vocês no movimento linear, usando, só que tem aquela questão, né? O movimento linear, para você usar o SLERP, você tem que ter total controle da orientação, senão não adianta, senão não tem porquê. Tá? Então, no caso, são robôs de 6 juntas. Só com robôs de 6 juntas você consegue isso. Tá? Então, você tem o robô de Stanford, tá? É um robô diferente. Eu não sei se eu tenho aqui. Não, eu já tá aqui. Depois eu terei que achar. O robô de Stanford, ele tá... eles são 6 juntas, tá? Ele tem uma junta prismática, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse... se eu quisesse... Só para vocês verem o que é esse robô. rbt.pitch. O posto que eu já defini o QLIN. Vamos ver se vai. Linha 10. Tá. Tem que ter workspace. Esse é meio chatinho. Deixa eu pegar o workspace. Vamos colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui lá. Vamos ver que vira. Eita. Deu ruim? Estranho. Queria mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Depois eu... Vou mostrar funcionando. Depois a gente vê isso aqui. O pitch não deu certo aqui.
ele é bem compacto, tá? Agora eu vou colocar um D maior. Eu vou colocar a junta 3, ela é uma junta prismática aqui, ó. Certo? Então você tem duas juntas aqui e 3 juntas no final, tá? As 3 juntas no final são um pulso para você modificar, tipo, sobre 3. E a junta inicial são as juntas para você trabalhar. Ó, aqui você modifica, aí tem esse aqui é uma que você gira no espaço, e aí tem outra que você cai, certo? Que você vou colocar sobre 4 aqui. Então ele é um robô bem estranho, assim, mas ele funciona aqui, ó. Um robô que dá para você colocar. Esse robô chama robô de Stanford, tá? É da universidade lá. Então, deixa eu colocar. Vamos colocar tudo, desconectar e vamos ver aqui, ó. Esse aqui é linear. O que eu faço, tá? Eu pego a pose 1, a pose 2. Esse aqui não vai funcionar. Esse aqui tem que colocar assim. Pose 1 e a pose 2, tá? Aí eu coloquei 100 pontos. Aí aqui eu defini os quartênios. Para quê? Para fazer a orientação, tá? Aqui tem um detalhe, tá? Esse aqui, esse cálculo aqui, é aquele cálculo que tá aqui, ó. Esse, do beta, tá? Esse aqui, ó. Se não me engano é esse. Q1S. Ah, não é esse não. É o anterior a esse. Deixa eu ver, cadê a fórmula? Esse aqui? Ele vai fazer dot. Ele faz uma conta aqui, ó. Q1S vezes Q2S mais. Ah, tá. Eu estou multiplicando Q1 vezes Q2, tá? Esse aqui é que ele não tem produto escalar, tá? Esse aqui é o produto escalar, tá? Porque é o jeito de fazer produto escalar. Você separa o que é vetorial e o que é escalar. Aí você faz o produto vetorial, produto escalar e faz o S vezes o S, tá? Esse aqui é o produto escalar. O produto escalar, que não está aqui, se ele for menor que zero, eu inverto Q2, certo? E aí eu faço produto escalar, tá? Esse produto escalar, ele está aqui, ó. Q1 vezes Q2. Essa parte de cima. Essa parte de cima vai determinar o ângulo, se o caminho é maior ou menor. Então essa parte aqui é para determinar o menor caminho, tá? Se né, que é essa parte de cima, Q1 vezes Q2, produto escalar entre Q1 e Q2 for maior que zero, é o menor caminho. Se for menor que zero, você inverte o Q2 e faz o cálculo, tá? E aí você acha o ângulo, que é o beta. E aí você vai fazer o quê? Essa aqui é o movimento linear. Esse aqui é o movimento linear, tá? É o x inicial vezes o menos d mais o x final vezes d. Mesma coisa com o y, mesma coisa com o z. E aí você faz a parte do quartênio, que é o Q, certo? Aí o Q, você calcula o Q atual, que depende do d. Aqui é um jeito de você transformar o quartênio em matriz, tá? No caso, ele vai me dar essa parte R mais o P como 000, certo? E aí o que eu faço? Eu incremento a parte linear, ou seja, eu coloco os valores de P, e aí eu faço a cinemática reversa e calculo o O. Então é isso, basicamente é isso. Ou seja, eu estou aplicando a parte linear aqui, e na orientação eu estou aplicando parte do quartênio. Tá? E aí, se eu rodar isso aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Onde que está? 36. Estava funcionando. O que é?
Linear Stanford. Deixa eu fazer uns Ctrl Z aqui. Aqui, acho que agora vai. Vamos ver. Ah, não deu erro, não. Vamos ver de novo. Ah, tá. Não. Agora eu tenho que comentar. É esse aqui de baixo. Agora vai. Vamos ver. Eita, nós. O que é o P? Ah, tá. Será que as variáveis não são do mesmo tamanho? Aí, agora. Não, é que o O tava aí, ó. Ele tá linear e tá movimentando. Olha a orientação. Tá movimentando de uma orientação para outra de forma meio que linear, uma variação linear. E ele tá rotacionando. Então, ele fez o movimento linear e a rotação foi linear também. Rotação, ó, ele estava de um jeito, vai rotacionar e vai chegar no outro. Ó. Viu? Entendi, nossa, da hora. Entendeu? Agora, ó o circular. Circular é a mesma coisa, o que muda, tá? Você precisa do ponto intermediário. Ponto inicial. Professor, todos esses do Stanford, eles usam o Quartenio? Usa. Quartenio. Tá bom. E, ó, o ponto intermediário, ponto final, tá? Usa dois. Movimento, aí aqui a gente faz o parâmetro de movimento circular. Tá? Isso aqui são vetores para me facilitar. O que é o V10 é P1 menos P0, o V01 é P0 menos P1, tá? Então, a gente tem o N, o R, certo? Algumas coisas eu usei, algumas coisas não. O cálculo do centro, então C0, C1, C2 é o C. O V é o produto escalar entre N e esse valor. O N é o N é o normal. E aí você tem o alfa, que é o ângulo entre eles, tá? E aí você tem o P, ponto, que é toda essa parte aqui, tá? Se o P for diferente de P2, alfa igual a 2π menos alfa. Então, isso aqui é só para você ajustar o ângulo, o caminho, o melhor caminho também, tá? É um detalhe. Não, esse aqui é o seguinte, que explica melhor. É porque se o P for diferente de P2, tá? Quer dizer que o alfa ele tá mais que 2π. Você tem que meio que ajustar ele. Ele pode dar. Porque o ângulo ele é 360, você pode dar 370. Então você tem que dar uma ajuste para tirar o valor certo, né? Para dar o valor certo. Então você tira 2π. Aqui o tempo, né? Você tem que definir o tempo. Aí define os parâmetros do SLERP. Aí você faz o SLERP. Tá? E aqui o loop para calcular o movimento. Então aqui o D, né? Aí você calcula o P. Então o X vai ser o P1, P2, P3. Né? O X, o P1, o Y, P2, o Z, P3. Aí você calcula o quartênio, certo? Transforma, atualiza o U com os valores de X, Y, Z do movimento circular e joga. Tá? E atualiza. Aí depois é só plotar. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai fazer movimento passando do azul, passando pelo verde e indo pelo vermelho. Tá? Então, você vê que ele conseguiu fazer esse movimento suavemente. Tá? No caso de vocês, pessoal, o que eu sugiro? Tá?
são 4 juntas, por exemplo, né? Você vai fazer um movimento linear ou circular, levando em consideração o x, y, z, certo? Geralmente tem uma junta que ela é só de orientação. Essa junta de orientação final, que seja, você faz ela um movimento como se fosse PTP. Entendeu? Então, aí dá para você sair dessa sem problema. Você faz um movimento circular, certo? E vai ter uma junta que ela não vai estar no X, nem no Y, nem no Z. Geralmente tem uma junta que... Essa junta que não está nem no X, nem no Y, nem no Z, se faz ela como se fosse um PTP, certo? Ou seja, você vai fazer o seguinte. Aqui. Você vai ter... Esse aqui é para vocês fazerem, tá? Você vai ter sua variação aqui. Você vai ter o X. Vou fazer certinho, vai. Vou colocar assim. Certo? Até aqui, mais ou menos aqui, tá? Você vai ter o X, variação em X. Por exemplo, daqui para cá, linearmente, tá? Estou usando código de cores, variação em Y, daqui para cá, linearmente. Então, movimento linear, tá? Como exemplo, Z, daqui para cá, linearmente. Então, aqui você tem o Z inicial, o Z final, certo? Isso aqui é o movimento linear, para movimento linear. X inicial, X final, Y inicial, Y final. Vamos supor que você tem um θ. Esse θ, ele é de orientação. Você tem a orientação final, a orientação inicial. Então, vamos supor que você tem um θ inicial e um θ final. Certo? Aí você faz linear disso, é como se fosse PTP nessa última junta, entendeu? Como é que você sabe qual junta vai ser? Você vai olhar na matriz, certo? Matriz P está aqui, ó. Você tem NX, NY, NZ, 0. OX, OY, OZ, 0. AX, AY, AZ, 0. PX, PY, PZ, 1. Tá? Qual que é a questão? Tá? A questão é a seguinte. Você vai ter esses 3 valores da cinemática direta. Se você observar que nos 3 valores dessa cinemática direta não tem θ, esse θ que você quer, não tem, tá? Não tem θ, e o θ só aparece aqui, essa junta que você vai mexer linearmente, separado, tá? Mas vai ter um caso em que o θ está... Todos os θ estão no PX, PY, PZ. Tá? θ ou D, né, que seja. Geralmente o D não está no rotacional, tá? O D, eu acho que eu nunca vi o D. D que eu digo, D de junta prismática no rotacional, no vetor R, no matriz R, tá? Eu nunca vi. Tá? Então, geralmente é θ que está lá. Bom, o que acontece? Se tiver tudo misturado, todos os valores misturados, todas as 4 juntas misturadas no PX, PY, PZ, você vai escolher uma junta para você rotacionar. Essa junta vai ser, provavelmente pode ser a última, né? E você vai fazer essa variação, né? E aí você joga o θ como dado. Certo? Geralmente é o valor que você joga como dado para a sua função, tá? E aí você faz a lógica, entendeu? Mais ou menos isso. Ou seja, é um caso específico para robô com 4 juntas. Você tem 4 juntas, 3 juntas responsáveis pelo X, Y, Z e uma delas pela orientação, seja ela qual for. Tá bom? E aí você faz como se fosse linear. Tá?
Então, você mescla o linear com o PTP. Se for movimento circular, é mais ou menos a mesma coisa. Você faz o PTP faz o PTP do θ, certo? Ou seja, varia linearmente o θ, e os outros você faz o cálculo circular, o x, y, z, você faz o cálculo circular. Beleza? Certinho? Beleza, professor. Então é isso, tá? Eu mostrei todos, né? Circular. Aí no caso, só para conceituar, eu vou mostrar o linear no. Professor, você já tá encerrando? Eu tô encerrando. Ah, tá. Porque daqui a pouco eu vou precisar sair, que já é 5h30. Tá. Já é 5h30? Já. Aqui foi longa. Uhum. Ó, só para mostrar para a gente terminar. Esse aqui, ele faz esse pula-pula. Ó. Esse aqui linear, tá? Ele só, ó. Ele fez movimento linear, tá? Com a orientação modificando. E movimento circular. Deixa eu ver se vai. Vou dar de novo. Movimento circular. Vamos. Vai. E aí você vai ver ele mexendo. Ele não dá tão mexe tão legal quanto o outro, mas ó. Aí ele faz movimento circular, tá? E aí dá para ver que ele está movimentando circularmente. Ó, fez esse movimento aqui, ó. Nossa, da hora. Tá? Uhum. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que eu falei demais. Se não tiver dúvida, eu vejo vocês. Se tiver dúvida, eu vejo vocês hoje à noite. Se não, vamos Não, lá. tranquilo, professor. Pelo menos é uma aula, dá pra revisar depois vendo o vídeo. Uhum. Beleza, professor. Obrigado, viu? Tá bom, então. Encerrando a aula. Se tiver dúvida até de noite, senão a gente vai tirando dúvida aí. Ô, professor, Certo? posso perguntar do Enard? Aí você já pode parar de gravar.